Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa com Henri Cristo aqui na Souxa, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail, henricristo@gmail.com. No ar, Henri Cristo! Que a paz seja com todos. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da terra. Hoje, qualquer pessoa que acessa a internet pode perceber a confusão que existe aqui no planeta Terra. A internet veio por inspiração divina até para se cumprir o que eu disse há 2000 anos, que quando voltasse todo olho me veria. E através da internet que todo olho pode me ver, inclusive nesse instante. Mas também a internet serve para mostrar que se cumpre tudo o que eu disse, referindo-me à volta do Filho do Homem. Eu disse que quando voltasse, assim como nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em núpcias, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e exterminou a todos. Assim também como nos tempos de Ló, comiam, bebiam, casavam, davam-se em núpcias, até o dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre do céu. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. É claro que essas coisas que eu acabei de falar agora, quem pertence à contemporaneidade, pode dizer, não, isso é tudo folclore, nunca aconteceu essas coisas. E na internet eu vejo as discussões, o desmascaramento dos sacerdotes, dos bispos, dos que se dizem religiosos. Vejo que os contemporâneos não estão aceitando o Cristo folclórico que os donos de cabresto querem lhes impor. Eu vejo também que para quem pega o bonde andando, quem não para pensar, quem não estuda antropologia, biologia, filosofia, história, quem apenas pega o ouvir dizer, claro que vai também dizer, que Cristo nunca existiu, isso é invenção. Efetivamente, esse Cristo folclórico que lhes impuseram até aqui, na catequese do embuste, nessas fantasias todas que vieram a leimar, este nunca existiu. Eu que vos falo, sou o Filho do Homem, o Cristo vivo de carne e osso. Por este motivo, obviamente, como há 2000 anos, estou sendo rejeitado, porque eu mesmo disse que quando voltasse aqui na Terra seria rejeitado por minha geração.
Lucas 17, versículo 25 a 35. E estou ainda bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação. Então a internet está aí por inspiração do Pai, mas é uma espada de dois gumes. Através da internet se pode ver a Sodoma e Gomorra contemporânea, inclusive mais modernizada, mais adaptada aos tempos atuais. Quando é que nos tempos de Sodoma e Gomorra, ou nos tempos de Noé, alguém falava em ideologia de gênero, e não sei mais o que, naquele tempo tudo era diferente, não tinha inclusive os meios que tem de comunicação atual. Agora, os filhos de Deus, os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, eles abrem bem os olhos, me olham e veem que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. O que Cristo folclórico que inventaram, a diferença principal entre eu e ele, o Cristo folclórico, o Cristo que aceita ser um bonequinho, ir no banheiro até, testemunha e cúmplice dos crimes cometidos em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Esse Cristo efetivamente nunca existiu. Agora, eu, queiram não, creiam não, os ignorantes, aqueles que ficam, não, mas se Cristo existisse, por que os historiadores... Outros dizem, Cristo esteve com Pilatos. Como é que pode dizer que Cristo... Se alguém raciocinasse ereto e fosse examinar bem as Escrituras, aquilo que pode vir a lume, e fosse analisar antropologicamente, biologicamente, o que restou dos habitantes da Terra desde então até agora, analisar a história da Inquisição, eu que vos falo, sou o Cristo, aquele de Dostoiévski. Esse eu sou, e não o folclórico. Eu sou o Filho do Homem. E há 2000 anos eu deixei bem claro que quando eu voltasse, eu seria rejeitado a priori. Então agora quando eu falo, inclusive para aqueles que estão usando meu nome antigo, obsoleto Jesus, e enriquecendo, estão brigando entre si, uns culpando outros. E agora, eu já vi até na internet que até o chefe da igreja, o argentino lá, que vive lá em Roma, está falando algumas coisas que não combinam com a minha realidade. Eu vi. Mas Deus escreve direito mesmo que por linhas tortas. Se alguém fala equivocadamente sobre o meu passado, sobre mim, e Deus permite, porque tem um sentido, que tem que separar o joio do trigo. Eu disse que quando voltasse eu ia separar, metaforicamente falei, as ovelhas das cabras. Disse que muitos seriam chamados e poucos os escolhidos. Diz que no dia que eu fosse reconhecido pela humanidade, meus cabelos estariam brancos da cor da neve. Está em Apocalipse 1, versículo 14. E como não nasci de cabelo branco, aguardo todavia o passar do tempo. Disse ainda, antes da crucificação, muitas coisas vou dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Eu vou para o Pai e vou-lo enviarei. E quando ele vier, não falará por sua própria conta, e sim tudo o que tiver ouvido. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu, eu disse. Por isso eu disse, receberá do que é meu. Estava aduzindo. Outros tinham as minhas vestes, túnica, manto, sandália, etc. E justo para obediente meu Pai, mesmo faça o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães,
Eu reassumi minha vestimenta de outrora. Para reavivar a memória da humanidade quanto à minha imagem atípica, singular, hoje considerada de modelo. Mas que assim, pelo menos os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, quando deparam comigo, onde quer que eu vá, sentem lá dentro deles o coração. Aí quando chegam mais perto, conseguem chegar perto, aí eles têm a certeza do reencontro prometido há 2000 anos. Aí disse ainda, para aqueles que quisessem saber, identificar, que eu viria com um novo nome. Está em Apocalipse 3, versículo 12. E disse ainda mais: prepare-te para receber-me, porque se não vigiares, chegarei a ti como um ladrão. Não saberás a hora que chegou a ti. Agora, nesse instante, eu estou entrando em muitas casas como um ladrão, porque eu não pedi licença para entrar. Estou entrando, aqueles que abriram, apertaram, clicaram no computador, estão me vendo de repente: que é isso aí? Quem é esse aí? Como é que pode? É isso, está se cumprindo tudo que eu disse. Eu disse ainda: não atireis aos porcos as vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo, a fim de que não suceda que eles, calcando-os com os pés, se voltem contra vós. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles reinam em glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, se este lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará sempre boas coisas aos que lhe pedirem. Os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte, e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens que, desnudos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escolas, porque no futuro o homem purificado no sofrimento evoluirá e a delinquência será controlada, monitorada.
A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo, no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo de seus instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como um elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Podem perguntar por que eu repito algumas palavras. Porque eu sei dos que estão chegando, para os que estão chegando, que questionam, que duvidam. E também tenho que sempre dizer sobre a confusão que se estabeleceu aqui na Terra, na minha ausência, em que, com justa razão, os seres raciocinantes já não creem mais em nada. Então descem ao fundo do poço, para depois, quando subir, quando emergir, encontrar a verdadeira luz. Porque a luz só tem no infinito, no teto. E, inclusive, acabei de ensinar a orar no Pai Nosso e quero reiterar que deve ser feito no quarto com a porta fechada. Como já ensinei há 2000 anos. Mateus 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Não mandei ninguém ir à igreja, rezar em lugar nenhum, em casa, no quarto. Pode ir onde quiser, mas é um lugar para tu estabelecer uma simbiose, uma intimidade com o Altíssimo, é no quarto com a porta fechada. Deus é onipresente, sim. Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Todavia, para falar com Ele, para receber a bênção dEle, para invocá-lo, mirando ao infinito com os olhos abertos, com os olhos fechados, só haverei de ver trevas. Invoque-o e Ele derramará sobre vós as bênçãos tão necessárias pelos dias de hoje, pelos dias atuais. Tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Manuel de Açores, Portugal. Gostaria de saber o que o senhor acha da polêmica realidade da construção da barragem hidrelétrica de Belo Monte. Portugal, querendo saber a construção da barragem de Belo Monte. Bem, como não é minha missão ver construção de barragem ou não, eu só posso dizer que aqui no Brasil eu tenho visto os governantes, os desgovernantes desgovernarem o país e inventarem certas construções. A exemplo da transposição do Rio São Francisco, que agora já está até diminuindo a água, e que ficam lá usando politicamente para conquistar votos.
É isso que eu vejo. Então essa construção aí também que ele falou, eu já ouvi qualquer coisa na mídia, mas não posso opinar, porque não é minha condição. Meu Pai é o Supremo Criador, o único ser criado, o único eterno, o único ser de adoração e veneração. Ele é o grande arquiteto do universo, como dizem os maçons, não que seja eles que sabem, sim, eles sabem, deles e de todas vós. Mas eu não posso opinar sobre essa construção. Agora me perguntaste, eu vou examinar melhor para poder formar um juízo. Tenham todos a minha paz. João de Lisboa. Como aconteceu a transfiguração na montanha, quando falou com Moisés e Elias, e o que conversaram? Ele quer saber o que ele queria saber mesmo. Era como é que podia estar falando com Moisés e Elias, se eu mesmo deixei claro há 2000 anos, e digo de novo, que uma das encarnações era Moisés. Então como é que podia estar falando com Moisés e Elias? Daí a transfiguração que estava lá. E quem disse que eram Moisés e Elias? Quem falou? Como é que ele sabe que era Moisés e Elias? Aí é que está o detalhe. Que quem falou, me perguntaram quem foi que estava falando comigo. Então o que aconteceu na época? Jesus, e apareceu para eles as duas imagens que por um furtivo momento vislumbraram, queriam saber quem foi. Então expliquei que eu que estava aqui, a transfiguração significava a presença do meu Pai, a manifestação do meu Pai falando. Esse era um momento único com aqueles que ali compareceram, que estavam. Quer dizer, transfiguração significa que eu que vos falo agora não estava no corpo. Quem estava ocupando o meu corpo naquele instante era meu Pai, que estava dando aquele pequeno colóquio para Moisés e Elias. Que como é que eles sabiam, os discípulos, que era Moisés e Elias? Porque me perguntaram. Agora, quanto ao que falei com eles, o que meu Pai falou, aí já estou querendo saber demais. Volte comigo no tempo, me faça essa pergunta lá no Médio Oriente, se conseguires. A curiosidade é muito grande, né? Quem quiser compreender, compreende. Eu tentei explicar, já que ele me fez essa pergunta, como é que podia eu, Cristo, falar com Moisés e Elias, se já disse várias vezes que eu, que vos falo, sou o primogênito de Deus, que reencarnei Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Então eu estava falando, ou seja, eu estava falando com meu Pai e o Elias apareceu, que só eu pude dizer que era ele, senão como é que ele sabia? E também serve isso aí, esse texto bíblico, para aqueles que dizem que Elias foi de um carro de fogo para o céu. Aí fica a questão. E é por causa dessas coisas todas, desses mistérios da metafísica, que na atual conjuntura, os ateus, os que não transcendem o neurometafísico sistema, ficam cada vez mais incrédulos. E se eu não respondesse essa pergunta, ele diria que eu não sei. Eu sei, mas respondo do jeito que meu Pai me permite. Que tenham todos a minha paz. Leandro de Curvelo, Minas Gerais. Mestre, as tecnologias serão reconstruídas na nova era? A tecnologia sempre vai evoluir. Não carecem de ser reconstruída. O que é bom carece de ser preservado. E o Senhor do Universo, o Criador Supremo, aquele que tudo pode, e que nada acontece aqui na Terra sem o consentimento dele, meu Pai, que é também vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus, se assim o compreendeis, vai inspirar as pessoas certas, vai capacitar as pessoas que estarão com a missão, imbuída da missão de preservar o que é fundamental da tecnologia contemporânea.
Assim como existirá pessoas aqui na Terra, antes desse mundo caótico se findar pela eclosão nuclear, tem pessoas agora já preservando sementes não transgênicas para depois voltar à vida normal, dentro do limite, é óbvio, do que sobrar aqui na Terra. Quem quiser entender, entenda, que tem todos a minha paz. Noemi de Belo Horizonte. Se não podemos afirmar que as ações de Deus são más, porque Ele tem um plano divino e, sendo Deus, está fora de nossa compreensão, então também não podemos afirmar que Deus é bom. Deus seria amoral? Se amoral é algo subjetivo, que varia conforme a época e a cultura, como podemos definir se Deus é bom ou mau? Deus, o Criador Supremo, não carece que se defina se Ele é bom ou mau. Porque, afinal de contas, se Ele é. Então, depende da ótica que se olha, tu pode dizer que Deus é mau. Se tu não consegues entender um acidente, uma catástrofe, e atribuir a Deus o acidente, a catástrofe, daí tu vai dizer, Deus é mau. Se tu ler a Bíblia sem o auxílio dele, sem a anuência dele, e ver que lá tem muitos castigos divinos, então diz, Deus é mau. Mas ele não castiga diretamente ninguém. É o ser humano que tece o seu próprio látigo com seus atos, com as obstinadas violações da lei divina, e consequentemente fica vulnerável à mercê das chicotadas da mãe natureza. Então Deus não é mau e nem depende da interpretação, não é bom. Ele é justo. Porque o Deus bonzinho, esse não existe Deus bonzinho. Deus é justo. Porque se Deus fosse bonzinho e te protegesse, dedicasse o tempo dele para cuidar de ti, ele não seria bom. Porque não seria justo. Ele tem que cuidar de todos. Ele estende a sua visão transcendental para todos os habitantes da Terra, para todos os seres humanos e até para os que não são humanos. Então ele não é nem bom nem mau, não carece ser bom e nem carece ser mau. E não se preocupa o Senhor Deus que alguém creia que ele é bom ou mau. Ele apenas é justo, e nem é justo porque quis ser, porque se preocupa em ser. Ele é justo porque essa é a essência de Deus. Ele faz justiça na terra. E para se fazer justiça na terra, tem que ser justo. Tem todos a minha paz. Guilherme de São Paulo. Por que Deus não aparece para quem o chama e o convence de sua existência? Por que ele só se revela de maneira tão duvidosa e tão obscura? Ele não aparece para quem duvida de sua existência, que só o fato de duvidar da existência dele já denota a cegueira do que duvida. Para isso ele mandou o emissário dele há 2000 anos, e agora de novo. E aí que eu digo, bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Então, se tu tiver o coração puro, tu podes ver Deus. Sim. Podes ver Deus até quando tu olhar no espelho. Tu pode ver o mistério de Deus em ti até. Deus é inefável. Mas, de acordo com a pureza de cada um, ele pode ser pressentido. Em que pese, nem sempre poderá ser visto. Acabei de responder uma pergunta ainda há pouco sobre a transfiguração. Quando tu vês alguém inspirado falar uma coisa boa, uma coisa necessária, é que tu vês que não é a pessoa que está falando. Estás vendo uma partícula de Deus se manifestando. Tu vês, às vezes, um indivíduo que nem estudou e fala, se expressa com dignidade, com sabedoria,
está inspirado em Deus. Agora, se tu quisesse ver exclusivamente Deus, não, eu quero ver Deus. Ninguém precisa ver, mas eu quero ver. Deus, vem cá, eu quero te ver. Então, daí tu tens que assistir a Porta dos Fundos. Tem um site na internet dos comediantes que colocaram lá um barbudo, branco, que diz que é Deus. Aí tu vai lá ver, esse é o Deusinho genérico, inventado. Agora o Criador Supremo, não me canso de dizer, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, não carece de ser visto, de ser crido. Não carece que ninguém creia nele. Não. Vós que necessitais crer. Primeiro, quando me encontram aqui na Terra, sabendo quem sou, aí crê que eu estou falando a verdade. Aí tu te sentes seguro. Agora, não careço eu, inclusive, de que creiam quem sou. Não. Não. Percorri 27 países antes de fundar a SOST, o Reino de Deus na Terra. Agora falo para a humanidade pela net. E eu não pedi nada de ninguém, não pedi favor a ninguém. Falei ao povo nas praças públicas. Quem viu, viu. Porque eu obedeço ao Senhor. Eu sempre digo, eu obedeço ao Senhor. Ah, mas não, eu obedeço ao Senhor. Esses dias mesmo eu tive que dizer não a um convite de uma televisão lá de São Paulo, que tinha uma parte do protocolo que não quiseram cumprir. Então fui obrigado a dizer não, com grande pesar. Eu ia dar uma entrevista. Mas daí, quando chegou na última hora que tem para alguém me convidar, tem um protocolo estabelecido pelo meu pai, das coisas que posso e não posso fazer quando eu viajo. Daí eu não pude ir, lamento profundamente. Peço ao Pai que inspire, ilumine, abençoe os que me convidaram, até para não ficarem zangados comigo. Mas não pude ir. Porque eu, quando saio daqui para ir a algum lugar que não seja no veículo da instituição, eu não posso ficar assim, como às vezes pensam, como uma baleia encalhada, né? Eu tenho que ter um certo limite de espaço no ambiente que ando. Quem quiser entender, entenda. Eu também não careço que ninguém me entenda. Não, eu não vim aqui para ser entendido. Não estou aqui na Terra para ser entendido, para ser bajulado, não. Estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E aqueles que têm olhos para ver, vê. Os que têm ouvidos para ouvir, ouvem. E assimilam o que falo. Eu vejo, olha, impressionante quando eu olho nas redes sociais aí. Vejo cada coisa que estão falando da minha condição do passado. Eu vejo cada coisa impressionante. Tem um site aí, acho que no YouTube, se não me engano, onde diz Jesus é Deus. Um sociólogo, um filósofo. Eu nunca disse que era Deus. Mentira, descaradamente. Ao contrário, eu provei que não era na ocasião da crucificação. Quando eu disse, Pai, me abandonaste, em tua mão entrego o meu espírito, quando eu senti, porque Ele, o Senhor majestoso, não aceita cuspida no rosto, não aceita ultraje. Então eu senti a ausência, Ele é onipresente, eu senti a presença de vida dele, mas não, eu senti a ausência da majestosa presença dele, a majestade dele. Ele não aceita que se pratique o crime de lesa majestade com ele. Ele é o Senhor. Então, quem quiser compreender, compreenda. Eu não tenho o mínimo interesse, por isso tenho poucos seguidores. Sim. Porque a primeira coisa que é mistério que alguém possa me seguir, ela tem que ter a revelação do Pai. Aí então o santo vem por acréscimo. Aí não fica me julgando, não fica dizendo, mas se fosse Cristo não fazia isso, não fazia aquilo. Não. Quando a pessoa tem a revelação do Pai, ela tem junto com a revelação
a graça, o dom da assimilação das coisas que eu falo. Vamos mais uma pergunta. Tenham toda a minha paz. Eliseu de Vila Velha, Espírito Santo, você teria coragem de assassinar um dos teus filhos por amor da humanidade? Teu suposto pai assim o fez, assassinando-te para nossa suposta salvação. Tem de tudo, eu acabei de falar, na internet tem de tudo. Então é um absurdo essa pergunta que ele fez, mas não vou pular a pergunta, vou responder. Primeiro, meu pai não assassinou-me por amor a ninguém. Não. Eu disse para o Pilatos, em que pese até disso duvidarem, os ignorantes, eu disse para o Pilatos, nenhum poder teria se não te fosse dado do alto. Eu não disse que meu pai mandou me assassinar. Eu disse que, porque meu pai me enviou naquela ocasião, os ignorantes podem pensar o que quiserem, com a função, a missão de resgatar o pecado que a humanidade cometera, porque eu, no início, eu, primogênito de Deus, não apliquei a disciplina necessária nos filhos, não ensinei a eles o que convinha. Que eu estava também naquela fase de evoluir, lá atrás, no tempo da minha primogenitura. Queiram ou não, eu sou o ancestral da humanidade, queiram ou não. Então Deus não mandou ninguém me assassinar, nem tampouco disse que eu tinha que ser assassinado. Ele me deu a entender, me deu a saber que eu tinha que passar por aquele julgamento pelos homens, para resgatar os pecados que a humanidade cometera até então, porque quem pecou depois pecou por conta própria e vai ter que arcar com as consequências. Mas até ali meu pai bondoso, misericordioso, generoso, por compaixão, permitiu que numa só leva eu zerasse o débito da humanidade. Quem quiser entender, entenda. Quem quiser crer, creia. Ele me mostrou que ali começaria uma nova vida, um novo tempo. E eu vejo discutirem, conjeturarem que se Cristo existisse, então tinha isso, eles queriam, os que estão questionando da minha existência ou não, que tivesse uma ficha, enfim, uma espécie, um registro eletrônico, um computador, que o Pilatos tivesse um computador, tivesse registrado todos os detalhes do interrogatório e tudo. Mas naquele tempo não tinha computador. E os historiadores, não, para entender melhor, não puderam registrar, porque havia muitas crucificações naqueles tempos. Se porventura um historiador visse quem eu sou, que tivesse um escriba, esse teria escrito. Mas eles, na cabeça deles, programada pelos donos dos cabrestos da época, na cabeça deles, dos escribas, eu era mais um embusteiro, mais um bandido, mais um que merecia ser crucificado, pronto. Já vez que só ali na leva, segundo nos consta, já tinha dois, um do meu lado e outro do outro, também para ser crucificado. Então daí, agora eu vejo nas redes sociais, nas mídias, falarem, mas Cristo, se ele tivesse existido, vejo a conjeturação entre os historiadores, os que estudam a história, então teria isso, teria aquilo, o sudário, por que o sudário é isso, por que o sudário não é aquilo? Entende? Já lançaram dúvidas sobre o sudário N vezes. Até aqueles que guardam o sudário cometeram a imprudência de dizer publicamente, há umas décadas atrás, que reconheciam que não era legítimo e continuam guardando o sudário contraditoriamente. Entende? Então, eu sei o significado do sudário, eu sei por que ele é legítimo e outras coisitas mais que meu pai me revelou. Então, vão surgir muitas perguntas, muitas pessoas ainda vão me questionar, e está chegando a hora que a humanidade começa a
se despertar para ver alguma coisa. Agora, se eu não, prestai bem atenção, se eu não aparecesse publicamente, dizendo quem sou, daí todos esses que dizem que eu não existi, bati um palmo, está vendo? Não existiu. Agora eu apareço, eu sou o mesmo. E apareço e não concordo com as falcatruas que fazem as religiões. Eu marco um encontro com o povo em Belém do Pará, dia 28 de fevereiro de 82, pela televisão, falo durante 3 horas no canal 4 de Belém, marco um encontro com o povo, e pratico um ato iconoclástico, um ato libertário, em plena catedral de Belém, que todos que quiseram ver, viram. E daí depois, esses tempos teve um jornalista da Noruega que compreendeu a coisa, até fez uma matéria longa, um documentário, que ele veio com a TV da Noruega aqui e disse assim, igual que há 2000 anos, ele chicoteou os vendilhões do templo, daí dessa feita ele entrou na catedral. Esse enxergou, Jonas Bendixson, até o nome Bendixson, um homem do bem, né? Então, agora se eu não fizesse, Cristo nunca voltou na Terra, não voltava. Então Deus não existe, porque prometeu que o Filho dele voltava à Terra e não voltou, então Deus não existe. Agora, se eu fiz, daí eu sou um louco, sou mentiroso, sou isso, sou aquilo. A mim não me importa o que pensa. O que importa para mim é o meu Pai. Eu obedeço ao Senhor. É só por causa dele que vivo, só para Ele. E, consequentemente, amo na luz do meu Pai, Senhor Deus, todas as criaturas que se movem sobre a terra, porque sei que são animadas pelo sopro divino. E na minha ótica, religião, quando não é um embuste, é um equívoco. E quando é um equívoco, é um embuste. Porque se Deus é onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Então, por que necessitais de alguém para religar-vos com Ele, se não podeis fugir dele, nem na hora de cometer um pecado, um delito? Porque Ele vê tudo, Ele é onipresente. Então, tu não pode fugir dele, nem na hora de cometer um pecado, e depois tu precisa de alguém, de um malandro, não sem vergonha, que vem lá com uma baba, dizer, eu sou religioso, vou te religar com Deus. Ora, tá? Dá licença, né? Analisem bem. Analisem bem. Ainda usando o meu nome antigo obsoleto Jesus. Porque não vem por conta própria, hein? Aleluia, aleluia, sangue de Jesus tem poder. Cansei de ver isso nos palcos eletrônicos. Jesus é o Senhor. Mentira. Viram na frente dos templos farisaicos? Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Mentira. Eu nunca disse que eu sou o Senhor. Senhor Deus é meu Pai, meu Criador Supremo. Eu sou o servo de Deus, o enviado de Deus. Eu sou o libertador, que voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos do coração, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. E se não voltam, é porque não tiveram nada a ver comigo, nunca. Nem haverão de ter. Os meus filhos, eu disse a 2 anos, vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Por que eu falei isso? Porque eu obedeço ao Senhor. Se alguém se torna meu discípulo, meu seguidor, tem que fazer o que o Senhor manda. Eu sou o porta-voz dele, creiam ou não, gostem ou não. Eu sou o verbo de Deus, ninguém é obrigado a crer. Mas eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então cada um pense o que quiser. Olha, sabem o que é? Em 2019, eu vou completar 50 anos de vida pública. 40 anos que eu falo em 2 continentes e agora para o mundo via net, que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Agora eu tenho consciência, eu mesmo digo em verdade que muitos me olharão e poucos me verão.
Muitos me olharão, me olham. Agora poucos me veem. Quando eu apareço em público, posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Eles vêm me perguntar. Eu digo, olha, eu não sou artista, não sou jogador de futebol, não sou atleta, não sou artista. Se quiser, eu peço ao Pai uma bênção e daí alguém tira foto para ti. Vale mais que uma foto, eu digo. Porque eu não sou celebridade, não sou artista, não sou nada disso. Não sou nem cidadão. Tá? Eu dispenso essas hongarias. Eu sou aldeão. Porque eu nasci numa aldeia. Eu reencarnei numa aldeia no interior de Santa Catarina. Em verdade, a aldeia onde eu nasci, onde eu reencarnei, chama-se Rio Morto, município de Indaial. Nasci num lugar chamado Rio Morto, que é município de Indaial, que outrora foi distrito de Blumenau. Quando eu reencarnei lá, não tinha calçamento, nada. Era tudo assim, bem natural. Às vezes eu digo aldeia, hoje em dia eu vejo alguns deles dizem, mas Miro disse que eu sou um aldeão, que eu nasci numa aldeia. Sim, Indaial era uma aldeia. Agora já tem status de cidade. Mas eu reencarnei, renasci numa aldeia. Pronto, um lugar lindo, maravilhoso. Tem uma ponte bonita lá, bem construída. Mas é uma aldeia, para mim. Então tá, vejam bem, meus filhos. Eu nada tenho, nada quero, nada sei. E nada temo. Porque eu tenho o Senhor, eu obedeço ao Senhor. Digo uma vez mais, nada temo, nada tenho, nada quero e nada sei. Por que eu digo nada sei? Porque é só o Senhor que sabe tudo. Eu tenho a consciência que só Ele sabe. Aí um engenheiro, um médico, um engenheiro, um doutor, se eu sou isso, eu sou... Não. Quer ver um engenheiro deixar de ser engenheiro? Um médico deixar de ser médico? Basta ele ser acometido pelo moderno e famoso mal de Alzheimer. Pronto, acabou. Acabou. Então ele precisa do Senhor. Então, eu já conheci pessoas estudadas que se tornaram alzheimericos. Não sei nem se existe essa palavra, mas se não existe, passa a existir a partir de agora. Então eu vejo que eles orgulhosos. E eu sempre ensino, sempre da parte do meu pai, sem o Senhor ninguém é nada. Mesmo os ateus que estão me escutando agora, que se acham, se o Senhor te deixa desamparado, tu és nada. Que para não dizer que não és nada, és um cadáver. Um cadáver, por enquanto. Porque depois teu corpo vai sendo diluído e vai sendo derretido, o líquido vai escoando, aí sobra os ossos. E depois, com o tempo, os ossos também vão ser diluídos e tu voltas a ser pó, como o Senhor disse, meu pai. Tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. E todas as mulheres que são minhas mães, minhas filhas, que eu as amo, mas que elas que pensam que são alguma coisa importante, nenhuma delas pode dar de mamar no peito para o filho, se a mãe verdadeira, mãe terra, não lhes der proventos, não lhes der proteção, nutrição, nenhuma. Quantas vezes eu vejo pela mídia mulheres com crianças só pele e osso, até para pedir ajuda de alguém. Por quê? Porque a mãe terra, lá onde essa gente vive, não cedeu o básico, o necessário nutriente. Jovens que me escutais agora, vos escandalizeis bastante. Desligai o vosso computador, dizer que é isso, eu não quero escutar mais isso, pode desligar. Mas eu estou falando a verdade. A verdade é uma fera perigosíssima que quase ninguém suporta vê-la solta por aí. E eu disse a Deus, eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida.
Eu sou o caminho. Ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Simples. E agora, para aqueles que me ouvem e quiserem assimilar minhas palavras, compreender, eu vos exorto uma vez mais, ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade, mesmo que não sorria. Felicita-se com o vosso sorriso, aproximai-vos e oferecei-lhe a amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos detenhai nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente. Toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz do caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime, que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente e tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Lei esta que já expus há 2000 anos, quando proferi a parábola dos talentos. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. E não saiam daí. Depois da bênção, assistam uma mensagem que vai ficar para quem quiser entender. Aqueles que querem participar da bênção, coloquem as mãos assim, olhos abertos, e o Senhor vos abençoará sobejamente. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os meus filhos. Até sábado. Até sempre. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, henricristo.tv. Inscrevam-se lá.
E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.